Mas as outras pessoas que você diz são aqui, os próprios brasileiros? Os brasileiros, em geral, não têm ideia do que é a América Latina. Por exemplo, qual é a ideia que o pessoal tem da Colômbia? Deve ter aquela ideia mais negativa. No entanto, a Colômbia é um país excelente. O narcotráfico e Las Farc é uma parte. E aí só. Isso é muito complicado, inclusive, para o turismo, né? Para o turismo. E são lindíssimos países. A Colômbia é muito bonita. O risco de acontecer alguma coisa para a gente, indo... Eu fui à Colômbia agora. Para a festa, por sinal, foi essa aqui da minha Porque lá camiseta. tem muita salsa. A Colômbia, eu estive em Cali agora em dezembro, no festival, a Feira de Cali. É o centro mundial da salsa hoje, não é Nova York. Ele se deslocou para Cali. É fantástico. E todo mundo de Nova York, Porto Rico, Panamá, Venezuela, vai se apresentar nesses 6 dias de salsa. Se não terminava os 6 dias, terminava eu. Porque toda noite... É muito interessante essa história, né? Porque, na verdade, a cultura foi para Nova York, desenvolveu uma linguagem, lá. E aí volta para todos os bairros país latinos. de origem. Isso. Sim, para todos os latinos. Agora, Ramos, a gente tem ali, eu estou sendo avisada que a gente tem 1 minuto de um clipe. Los Bambam, é isso? Los Bambam. A pronúncia é com B, né? Los Bambam. Pode botar que depois eu comento. Aí depois você comenta. Então vamos ver. Tomara que seja o Chapeando. Asustan al nene de la vecina. ¿Y por qué será que los elimina? Vamos a mandarlo a Catalina. ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será? Agora é contagiante mesmo. É muito bonito. Agora, essa é salsa. Tá, então agora eu vou comentar esse vídeo. Mas é um outro tipo de salsa. Isso aí é uma timba. É. Timba é a salsa da década de 90 e ainda até hoje que tem em Cuba. Por que é timba e não é salsa? Porque salsa se desenvolveu em Nova York nos anos de 60, principalmente em 70. Aí não pode esquecer que a Revolução Cubana foi em 59. E que aí houve o embargo e a separação total. Mas essa de é a Cuba. única diferença? Não, aí a diferença é o seguinte, é que não houve mais contato dos músicos cubanos com Nova York. Aí cada um pegou um caminho. E o caminho de Cuba foi outro. Agora, só a partir de 70, meados de 70, que já houve uma certa possibilidade de intercâmbio entre os salseiros de Nova York, os produtores, os autores e arranjadores, tudo, com os de Cuba. Antes não, estava totalmente difícil. Mas aí essa separação fez com que os ritmos ficassem muito diferentes. Fez com que eles não tivessem muito intercâmbio, cada um pegou o seu caminho. E aí, o interessante é que em Cuba, eles pegaram muitas influências de outro ritmo, sem problema do hip hop, e botando muito swing na música, e ele não ficou mais com aquela característica tão própria do bairro latino. Porque uma coisa é o bairro latino, com toda a característica ambiental, e Nova a influência. York, você tá dizendo. Nova York, bairro latino Nova York. Não, tá. E Cuba. Essas influências todas estão falando história. de Nova York. A música reproduz a influência do meio ambiente, da cidade, das condições de produção, trabalho, etc. Então imagina, uma Cuba totalmente diferente de Nova York. Agora só você, Totalmente. né? Só ele que sabe dizer essa de Cuba. Então, imagina se eu vou saber. Ah, não. O que dá para ver ali, por exemplo, flauta. Aquela flautinha é típico cubana. Aparece também na salsa de Nova York. Só que vai aparecer outras coisas. Aparece mais trombone. Então a gente, até pelos instrumentos, já percebe. Outra coisa, o swing. Cuba tem mais swing ainda do que a música de Nova York. Deve ser por conta do charuto, será? Sei lá por quê. Olha só, eu só sei que é muito bonita. As duas são bonitas. Esse grupo Los Bambam. Los Bambam. O que eu queria te perguntar era justamente isso. Quais são, hoje, os artistas referenciais de salsa? Pois não. Los Bambam é ainda referencial. E dizem os cubanos, eu estive em Cuba em 2007, Los Bambam não acaba nunca. Aliás, nenhum conjunto de Cuba acaba. Por quê? Ele acaba tendo projeção internacional e isso significa uma fonte de renda. Cuba, em 2007, 53% da economia cubana era baseada no turismo.
E muito disso é produto da música. Porque os artistas, os conjuntos, eles têm facilidades para viajar para o exterior. Não é que nem os outros cubanos. Eles estão com uma posição melhor na sociedade, então eles sabem que eles vão e voltam, vão e voltam. Eventualmente um se escapa e não volta mais. Isso aqui acontece. Então, Los Bambam é uma referência. Depois tem um cara fantástico, que é o conjunto do Adalberto Álvares, que ele é um babarorixá. E ele já está um senhor agora mais velho, mas os filhos dele é que tem o conjunto. Porque isso não acaba nunca, isso vai para gerações. E eles fazem o que eu chamo de salsa, aliás, de timba-rumba. Timba-rumba por quê? Porque a rumba, ela está ligada exatamente, está muito próxima da religião, da santeria, que é o sinônimo quase, em espanhol, o candomblé nosso. E a rumba é muito diferente da salsa rumba, e do não, ela é merengue. parecida, só que é o seguinte, a rumba, ela tem movimentos de corpo que são aproximados com os movimentos do candomblé. Inclusive, tem algumas músicas desse grupo do Adalberto Álvares que eles são verdadeiros, assim... são verdadeiras... como é que é a palavra certa? São dedicadas à religião. Uhum. São cânticos, pontos. São cânticos, faltou a palavra agora. Então, quando eles fazem uma música dessa, que é o título dela, por exemplo, é O que tu queres que te deem? Isso é uma pergunta, o que tu queres que te deem? Quem te dá? Quem vai dar são os orixás. Essa música, ela é uma mistura de rumba com timba. Timba, porque é toda, como vocês viram, esse prazer de dançar, esse swing, essa malandragem toda. Mas rumba, porque eles, quando dançam esse movimento, eles fazem exatamente os mesmos movimentos que a gente tem, que são os dedicados para cada orixá. Agora, Ramos, você tem uma escola, muito bacana você tem uma escola aqui em Belém de Não, dança? não tem Não, nada. né? Você é Não. apenas um pesquisador, viaja, tem um interesse grande, mas você não tem uma escola de dança. Isso aqui não representa nada para mim, em termos A não ser profissionais. a paixão mesmo. É pura brincadeira. Brincadeira. Mas eu me interesso em divulgar. Mas esse evento, Noite Latina Salsa Night... É minha também. Aí você que está promovendo. Né? Mas é uma coisa simples. Apenas eu tenho que ter o trabalho de divulgar e levo meu computador lá, já fiz a minha seleção de músicas e coloco lá. Não precisa de... é no... A Renata tá afim de dar uma dançada lá. É na 14 de abril, logo quem dobra, entre 14 de abril, entre Magalhães Barata e Governador José Malcher. Logo dobrando, o local antes era chamado... antigo Liverpool. Mais fácil dizer, o antigo Liverpool, pronto. É lá. Agora, Ramos, Sim. a gente está até vivendo aí recentemente uma polêmica com relação ao Tecnomelody, né, que vai virar patrimônio ou não vai. E se fala que o Tecnomelody é interessante porque as letras do ritmo contam um pouco do dia a dia, né, da periferia. As letras de salsa, né, do que elas falam? Muito boa pergunta, muito boa pergunta.